Olá, pessoal. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre poliedros, tá? Na verdade, vamos iniciar o assunto. É um assunto que eu acho particularmente bastante interessante. Os gregos já se interessavam bastante pelos poliedros e mais recentemente, nós vamos ver que a relação de Euler, que é válida em poliedros, a famosa relação de Euler, que é válida em poliedros sobre o número de vértices, arestas e faces, tá? Inspirou o descobrimento de um novo ramo da matemática, tá? Que é a topologia, certo? E nós vamos falar um pouco sobre as propriedades dos poliedros e também comentar um pouco sobre essa parte, tá? O que é que a relação de Euler tem a ver com a topologia, tá bom? Bom, então, a primeira pergunta básica a se fazer é o que é um poliedro, tá? Então, em geral, a gente tem a ideia intuitiva que um poliedro é um sólido, ou seja, uma figura que está no espaço, que é formada por faces planas, tá? Então, essa é a ideia ingênua que a gente tem sobre um poliedro. Em particular, a gente quer que todas essas figuras, aqui, todos esses sólidos aqui, sejam poliedros, tá bom? Cubos, um icosaedro, troncos de pirâmides, prismas de qualquer base, tá bom? Todas essas figuras de aqui, a gente quer chamar de poliedros, tá? Então, a primeira definição ingênua, como eu falei, que você pode dar, é essa daqui, tá? Que é a definição que, em geral, a gente tem em mente, né? A definição mais simples, tá? A gente pode dizer que poliedro é uma reunião de um número finito de polígonos planos, onde cada lado desses polígonos é também lado de um e apenas um outro polígono, tá? Essa é a definição bastante intuitiva e casa com os exemplos, com esses exemplos aqui, com esses sólidos que a gente quer chamar de poliedro, mas tem um problema com essa definição, tá? Se você define um poliedro assim, dessa maneira, então note que figuras estranhas como essas daqui também podem ser chamadas de poliedros, tá? Então, como a gente não quer que essas figuras, como essa daqui, por exemplo, como essa e como essa, sejam chamadas de poliedros, pelo menos em um primeiro estudo, a gente precisa de uma restrição, de uma, de, de uma definição que seja mais restritiva do que essa daqui de cima, tá? Porque essa daqui engloba também esses outros poliedros, tá? Perceba que tanto esse sólido quanto esse sólido é formado por um número finito de polígonos planos, onde cada lado, ou seja, cada face desse polígono é também lado de um e apenas um outro polígono, tá? Ou seja, você poderia juntar dois poliedros, unindo um vértice, por exemplo, ou uma aresta, e ainda chamar essa nova figura de poliedro, tá? Então, para evitar problemas como esse, a gente vai dar uma definição que, que vai ser mais precisa e mais restritiva para, de fato, evitar sólidos, para evitar que sólidos desse tipo sejam chamados de poliedros, tá? Então, a gente vai adotar essa definição, tá? Então, poliedro é uma união de um número finito de polígonos planos, chamadas faces, tá? Onde cada lado de um desses polígonos é lado de um e apenas um outro polígono, certo? Que é a definição que casa com a ideia ingênua de um poliedro, tá? E a gente vai pedir mais, tá? A gente vai pedir que a interseção de duas faces quaisquer, ou é um lado comum, ou é um vértice, ou seja, vazia, tá? E aqui é apenas uma definição, tá? Cada lado de um polígono comum há exatamente duas faces, é o que a gente chama de aresta do poliedro, tá? E cada vértice de uma face vai ser chamado de um vértice do poliedro, tá? Então, a gente vai pedir a condição 1, a condição 2, tá? Vai chamar de aresta do poliedro um
um lado, uma aresta, né, do nosso polígono, e um vértice do polígono também a gente vai chamar, vai denominá-lo como vértice do poliedro, tá? E para que uma figura desse tipo daqui não possa ocorrer, então a gente vai dar mais essa condição, tá? A gente vai dizer que é sempre possível ir de um ponto de uma face a um ponto a um ponto de qualquer outra face sem passar por nenhum vértice, tá? Ou seja, cruzando apenas arestas, tá? Então, por exemplo, se você impõe também essa condição 3 como definição também, para que também uma condição necessária para que um determinado sólido seja um poliedro, então você vê que essa figura 3, que essa figura daqui deixa de ser um poliedro, tá? Porque para você partir desse ponto até chegar nesse outro ponto, estando claro aqui em pontos do poliedro, você teria que passar obrigatoriamente por esse vértice. Não tem como chegar desse ponto em um outro ponto daqui sem ter que passar pelo vértice. Bom, então, a gente coloca essa condição também mais restritiva, tá? Mas, claro, a definição higiene é muito útil para a gente continuar tendo ideia de que é um poliedro, tá? Essa definição mais precisa a gente está dando simplesmente para evitar que coisas desse tipo daqui sejam chamadas de poliedros, tá bom? Bom, aqui são apenas a forma visual de alguns desses elementos que a gente já definiu. Aqui, por exemplo, a gente tem uma face, uma aresta desse poliedro aqui, que nesse caso é um cubo, e aqui os vértices do poliedro, tá bom? Bom, a gente está muito interessado nos poliedros convexos, tá? Porque a gente vai ver que em poliedros convexos, que são tipos específicos de poliedro, por exemplo, todos esses exemplos aqui são exemplos de poliedros convexos, tá? Em poliedros convexos vale a forma de óleo, tá? Então, existem poliedros que não são convexos, que não vale a forma de óleo, tá? Então, nós vamos separar os poliedros em dois tipos, quando ele é convexo e quando ele não é convexo, tá? Então, todo poliedro, ele limita uma região do espaço, tá? Se você tem um poliedro, você tem o interior desse poliedro e tem o exterior do poliedro, tá? A gente vai dizer que um poliedro é um conjunto, a gente vai dizer que o poliedro é convexo se o seu interior é um conjunto convexo, tá? E aí lembra o que é um conjunto convexo. Um conjunto é convexo quando dados quaisquer dois pontos, no caso desse conjunto que aqui é o interior, tá? O segmento de reta que une esses dois pontos ainda está contido no poliedro. Ainda vai estar contido nesse conjunto, que no caso é o interior, tá? Então, por exemplo, aqui, esse poliedro daqui vai ser um conjunto convexo, porque se você pega quaisquer dois pontos que vão estar dentro dele, tá? Então, esse segmento de reta que une esses dois pontos, tá? É importante destacar aqui que esses dois pontos, eles são pontos arbitrários, ainda vão estar contidos dentro do poliedro, ainda vão estar dentro do interior do poliedro, enquanto esse daqui não é um conjunto convexo, porque aqui eu posso tomar, por exemplo, dois pontos, um ponto aqui, por exemplo, e outro ponto aqui dentro, tá ok? Quando você pega esse segmento de reta que une esses dois pontos, então, esse segmento de reta, ele não vai estar totalmente contido dentro do poliedro, ele não vai estar totalmente contido no interior do poliedro, tá? Então, você pode verificar também que uma definição equivalente para poliedros convexos é essa daqui, tá? Que um poliedro é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma de suas faces, a gente está tomando aqui para não pegar uma reta que passe por uma aresta, né, ou seja, que uma aresta esteja contida nessa reta, por isso a gente dá essa condição, tá? Não paralela a nenhuma das faces, certo?
se ela corta o poliedro no máximo em 2 pontos, tá? Então, essa definição daqui, muitas das vezes é mais fácil de visualizar geometricamente do que essa outra condição, tá? Então, por exemplo, esse poliedro daqui é convexo, porque para qualquer reta que você pega, então ele vai cortar o poliedro em no máximo 2 pontos. Essa reta aqui, por exemplo, cortou o poliedro em 2 pontos. Já se você pega essa outra reta aqui, para esse outro poliedro, então você tem 4 pontos de interseção. E aí o seu poliedro não é um conjunto convexo, tá bom? Agora nós vamos obter algumas primeiras relações, tá? Em um poliedro, a gente vai representar por V o número de vértices, A o número de arestas e F o número de faces, tá? Então, como as faces elas podem ter gêneros ou tipos distintos, por exemplo, para esse poliedro daqui, ele tem uma face pentagonal e vai ter uma, duas, três, quatro, cinco faces triangulares. Então, em um poliedro, o gênero ou tipo da face pode ser que seja distinto, tá? No icosaedro, por exemplo, que esse daqui, todas as faces têm o mesmo tipo, que são triângulos, tá bom? Então, a gente vai diferenciar os tipos de faces, tá? A gente vai chamar, por exemplo, por Fn, o número de faces que possuem N lados, tá? Então, a gente vai ter que o número total de faces do poliedro F, que a gente vai denotar por F, é dado pelo número de faces triangulares, mais o número de faces quadrangulares, se existirem, mais o número de faces pentagonais, se existirem, e assim por diante, tá? E se, analogamente, você denota por Vn o número de vértices nos quais concorrem N arestas, então, você tem que o número total de vértices vai ser dado por o número de vértices que concorrem 3 arestas, mais o número de vértices que concorrem 4 arestas, e assim por diante, tá? Então, tem essa primeira relação, tá? Agora, vamos obter mais outras duas relações, tá? Imagine que um poliedro ele foi desmontado, ou seja, você cortou um poliedro segundo algumas de suas arestas e colocou esse poliedro em um plano, tá? Então, em geral, isso chama de planificação de um poliedro, tá? Aqui é o que a gente chama de uma planificação de uma pirâmide de base quadrangular, por exemplo, tá? Se você dobra segundo essas arestas, tá? Você consegue colar essas arestas para, de fato, obter uma pirâmide. Ou o inverso, né? Se você tem uma pirâmide, você pode cortar segundo algumas arestas e desmontá-lo, tá? Colocar ele sobre um plano, tá? Então, quantos lados L todos esses polígonos têm, né? Então, por exemplo, esse polígono daqui, que é uma pirâmide, não é difícil verificar, basta que você contasse o número de faces quadrangulares, né? Que no caso aqui é uma, e você multiplica por 4. Depois você conta o número de faces triangulares aqui e multiplica por 3. Existem mais tipos de face? Se existissem, por exemplo, se existisse alguma face pentagonal, você contaria o número de face pentagonal e multiplicaria por 5, para obter todos os lados de todos esses polígonos, tá? Então, você continua fazendo esse processo, tá? Que eu exemplifiquei aqui, multiplica o número de triângulos que você tem por 3, o de quadrados por 4, e assim por diante. Agora, você lembra que cada aresta do poliedro é lado de exatamente 2 faces, tá? Para cada lado que você está contando aqui, ele vai ser lado de exatamente 2 faces, tá? Então, quando você fez essa contagem daqui, você contou 2 vezes o número de arestas, tá? Porque, por exemplo, para esse lado daqui, você contou para esse quadrado e contou também para esse triângulo, certo? Então, você contou 2 vezes. Então, o número total de lados que esses polígonos têm é igual a 2 vezes o número de arestas, tá? E, portanto, você obtém essa primeira relação, que diz que 2A vai ser 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadradas, e de faces quadrangulares, perdão, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, e assim por diante, tá?
De forma análoga, se em cada vértice você conta quantas arestas nelas concorrem, então você tem que 2 vezes o número de arestas vai ser igual a 3 vezes o número de vértices que concorrem 3 arestas, mais 4 vezes o número de vértices que concorrem 4 arestas, e assim por diante. Por que a gente colocou 2A? Porque você está contando 2 vezes, tá? Você vai estar contando aqui em um extremo e no outro, né? Então, em geral, em poliedro a gente tem assim, tá? Por exemplo. Aqui é só uma parte, né, de um poliedro, tá? Então, por exemplo, nesse vértice daqui concorrem essas 3 arestas, né? Nessa daqui também, nesse outro vértice, concorrem também essas 3 arestas. Só que quando você conta esses caras, você está contando 2 vezes essa, essa aresta daqui que concorre tanto para esse vértice e concorre também para esse outro vértice do lado de cá, tá bom? Então, a gente, como fez essa conta dupla, a gente contou 2 vezes o número de arestas, a gente coloca aqui 2A, tá bom? Então, tem 2 desigualdades que são bastante úteis também, que a gente vai usar depois, que diz que vale o seguinte, que em um poliedro qualquer, tá? Esse poliedro não precisa necessariamente ser um poliedro convexo, então você tem que 2 vezes o número de arestas vai ser maior ou igual que 3 vezes o número de faces, e 2 vezes o número de arestas também vai ser maior ou igual que 3 vezes o número de vértices, tá? Então, eu vou começar a prova dessa primeira relação, e a prova dessa segunda daqui eu vou deixar como exercício, tá? Então, como é que você prova que 2A vai ser maior ou igual que 3V, tá? Bastante simples, né? Lembra que a gente obteve aqui essa relação, essa relação daqui, ó, que 2A vai ser igual a 3V3 mais 4V4 mais 5V5, tá? Na verdade, eu vou mostrar a primeira, tá? Eu disse que ia mostrar a primeira, escrevi aqui errado. Vou mostrar que 2A vai ser maior ou igual que 3A. Então, o que a gente tinha mostrado, né? Vale o seguinte, né? A gente já tinha mostrado, vale que 2A vai ser igual a 3 vezes o número de faces triangulares, né? 3F3 mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, e assim por diante, tá? Então, veja que a gente quer mostrar que 2A vai ser maior ou igual que 3F, tá? Então, para obter essa desigualdade, a gente vai tentar colocar 3F em evidência, né? Então, perceba que isso daqui, então eu vou escrever assim, ó, veja se vocês concordam comigo. Aqui eu tenho 3F3, né? Mais 3 vezes F4, mais 3 vezes F5. Claro, se existirem, né? Faces pentagonais, tá? Se não existir também tem problema, porque a gente estaria multiplicando por zero, tá? 3 vezes F5, e assim por diante, tá? Mas aqui perceba que aqui tinha 4F4 e agora eu tenho 3F4. Aqui eu tinha 5F5 e eu mudei aqui para agora 3F5. Então, eu diminuí aqui as quantidades. Para que essas quantidades fiquem iguais, eu tenho que completar aqui, né? Como aqui eu tinha 4F4, aqui eu só escrevi 3 vezes F4, então, para que essas duas quantidades elas não se alterem, eu tenho que colocar aqui um F4. Aqui eu tinha 5F5, agora eu tenho 3F5. Então, agora eu tenho que colocar aqui mais 2 vezes F5, tá? De modo que quando eu somo essas quantidades com essas outras quantidades, eu obtenho essa quantidade daqui de cima, tá? E assim por diante. Mas agora, esse número daqui de 3 vezes F3, F3 mais F4 mais F5 mais F6 mais F7 e assim por diante, é o número total de faces que tem o seu poliedro, tá bom? Então, nesse caso daqui, você tem, porque essa primeira parte daqui vai dar para você 3F,
tá? Quando você coloca o 3 em evidência, mais essa outra parte daqui, tá? Então, isso aqui vai dar 3F mais F4 mais 2F5 mais 3F6 e assim por diante, tá? Eu queria que vocês guardassem essa relação também, tá? 2A vai ser igual a 3F mais F4 mais 2F5 mais 3F6 e assim por diante. E claro, como o número de faces quadrangulares vai ser maior ou igual do que zero, o número de faces pentagonais também vai ser maior ou igual do que zero, ou seja, cada uma dessas parcelas de aqui também vão ser maiores ou iguais do que zero, você obtém que isso daqui vai ser maior ou igual que 3F, tá bom? E, analogamente, você também, como exercício, mostra que 2A vai ser maior ou igual que 3F, tá? Essa outra parte daqui também vou deixar como exercício, tá? Então, vou dar uma pausa, daqui a pouco eu mostro outra parte da aula.